Hoje nós vamos falar sobre a posição mais adequada para a criança dormir e para a segurança na hora do sono. Primeiramente, é importante deixar bem claro que a criança deve dormir no seu berço. É completamente contraindicada a cama compartilhada. A cama compartilhada com os pais leva a um risco muito grande de sufocamento, pela presença de travesseiros, das cobertas e do próprio pai e mãe que pode se virar e colocar um braço em cima do rosto da criança e levar a um sufocamento. Então é importante saber que é muito contraindicado a cama compartilhada, ela deve dormir no seu berço. Em relação ao quarto, a criança sim pode dormir no berço, no quarto dos pais e até a gente incentiva que isso ocorra pelo menos no primeiro mês da criança. Vai deixar os pais mais tranquilos, os pais vão ver que a criança está respirando, que a criança está bem, acostumam-se com os barulhinhos normais que a criança faz durante a noite. Então esse primeiro mês pelo menos, da criança dormir no seu berço, mas no quarto dos pais, é uma coisa que a gente incentiva. E pode até durar mais tempo. Para vocês terem uma ideia, a Academia Americana de Pediatria fala que pode dormir no quarto dos pais até 1 ano de idade. Quando os pais se sentirem seguros, aí sim a criança pode ir para o seu quarto. Em relação à posição para dormir, isso já é muito estudado e é unânime entre todos os estudos que a posição mais segura é com a barriguinha para cima e o rostinho virado de lado. Então, vários estudos demonstraram que essa é a posição mais segura. A criança não deve dormir de lado e é completamente contraindicado dormir de bruços. Dormir de lado, dormir de bruços leva a um maior risco de regurgitação, de asfixia, e principalmente o dormir de bruços, ele foi relacionado a uma possível incidência maior da síndrome da morte súbita, que vai ser abordado em outra aula, mas o importante hoje é a gente saber que a posição mais segura é com a criança com a barriguinha voltada para cima e o rosto virado de lado. A criança deve estar com a cabeça descoberta o tempo todo, obviamente. Então, a gente não deixa nada no berço da criança que possa levar a criança a puxar aquilo e se sufocar. Então, cobertores, edredons não devem ser colocados. Se for um dia muito frio, o cobertor, o edredom deve estar do peitinho para baixo e muito bem preso nas laterais do berço e na parte de trás do berço. Mas mesmo assim, o que a gente orienta é nos dias frios colocar um pijama mais agasalhado, meias, e para a criança não precisar da coberta no berço, isso é mais adequado. Não deve ter travesseiros, não há nenhuma necessidade do uso do travesseiro, ele é contraindicado no primeiro ano de vida, a criança fica melhor, dorme melhor e fica mais confortável sem o travesseiro. E não deve haver brinquedos nem nada dentro do berço. Muito cuidado com a babá eletrônica não deve estar dentro do berço, nada que tenha fios, então isso tem que estar para fora do berço, então realmente no berço a criança, quanto menos coisa tiver, melhor. A criança a gente coloca um pijama mais agasalhado para evitar de colocar qualquer outro tipo de cobertas no berço. O estrado deve ser uma placa única de madeira e é importante que ele tenha uma altura regulável, a posição mais baixa, mais adequada e deve ser colocado na posição mais baixa assim que a criança consegue sentar-se sozinha. O colchão ele deve ser de espuma e não plastificado e a densidade do colchão indicada para crianças de 1 a 3 anos de idade é densidade 18. Ele precisa ser não deformável e estar perfeitamente ajustado ao tamanho do berço. Se você colocar algum móvel para distrair a criança, que é uma coisa que pode ser feita, ele deve estar muito bem fixo e numa altura que a criança não consiga puxar para dentro do berço. O colchão deve ser virado ao menos uma vez ao mês e deve ser trocado se apresentar qualquer tipo de deformação. Se o berço tiver rodinhas, é importante que as rodas estejam travadas o tempo todo. As grades do berço devem estar elevadas o tempo todo e as grades elas devem ter um espaçamento máximo de 4 a 6 centímetros entre elas. E a altura da lateral do berço, ou seja, do colchão até a parte de cima da grade, deve ser de no mínimo 60 centímetros. É importante, na hora de escolher o berço, a gente não priorizar a estética, o berço bonitinho, a gente tem que priorizar a segurança. Então, todas essas orientações é importante muito mais do que a beleza do berço na hora de comprar.
O Brasil, felizmente, tem uma legislação rigorosa em relação a isso, e os berços eles devem seguir as normas da ABNT e do Inmetro. Concluindo, então, a criança deve dormir no seu berço, é completamente contraindicado a cama compartilhada. Pode dormir no seu berço no quarto dos pais, a gente até indica que isso seja feito até pelo menos um mês de vida, podendo até ser estendido mais tempo. E a posição mais adequada para a criança dormir é com a barriguinha para cima e com o rosto virado de lado. E é importante não ter nada dentro do berço, nem edredom, nem colchas, nem travesseiros, para a gente priorizar a segurança na hora do sono.